amigos, meu nome é Albanese. Esse convite que recebemos foi primeiro agradecer a Deus essa oportunidade de servir e depois as pessoas. Nós fizemos o Encontro de Casais com Cristo em 97, julho de 97. E desde então, nós nos ingressamos nas pastorais e estamos lá até hoje, participando de todos os eventos, porque servir é muito bom. E a nossa trajetória se resume nisso, vida familiar e servir a Deus. Por isso que nós enfrentamos tantas barreiras e conseguimos resolvê-las com a graça de Deus. Após ter feito o Encontro de Casais com Cristo, em o 29º SCC da Torre, em julho de 1997, então eu não podia parar, eu não conhecia nada da Bíblia, abordava muitas vezes a minha filha para me orientar. Então eu pensei em fazer um curso de Bíblia, qualquer coisa que me favorecesse conhecimento da Bíblia. Aí participei de oficinas de oração, umas 3 oficinas de oração, para poder caminhar um pouco na Palavra de Deus e depois buscar as pastorais, né? E inicialmente comecei na pastoral das gestantes. Como eu fui alfaiate na minha vida profissional, eu comecei cortando fraldas e cortando fiapo das fraldas. Então, fui aprendendo, fui vendo, fui me dedicando e logo em seguida nós fomos chamados para coordenar a pastoral dos idosos. Então, a nossa vida mudou. Nós temos 49 anos de casados, temos 3 filhos e 4 netas. E isso é a continuidade da nossa família. Família essa que é muito ajudada pelas nossas orações, que nós aprendemos a rezar, aprendemos a nos prostrar diante de Deus, a buscar aprofundamento na palavra, a orar com a Canção Nova, com as televisões, TV Aparecida, quer dizer, abandonar um pouco mais a televisão aberta aí, essas outras televisões, e buscar mais uma televisão religiosa, onde a gente possa crescer a cada dia na mensagem de Deus. Então, foi uma mudança total na nossa vida, principalmente na minha vida, porque além de eu tenho problema também com bebidas alcoólicas, e isso me ajudou muito, me conscientizou muito, apesar de que quando eu fiz o 29º SCC na Paróquia da Torre, eu já estava sem bebidas alcoólicas na minha vida, mas eu tive um sério problema com bebidas alcoólicas. E por isso que eu agradeço muito a Deus, agradeço à Paróquia da Torre, agradeço ao nosso pastor, Padre Romeu da Fonte, que muito nos ajudou, principalmente a Bíblia. E hoje eu estou sendo privilegiado por estar dando esse depoimento, essa participação da minha vida para tão importante rumo que a igreja está tomando agora com a pastoral das famílias. O Encontro de Casais com Cristo, para a gente, foi um divisor de águas. Muito importante para a gente. Foi o convite, como a Enoque falou, da nossa filha e uma amiga dela. Eu tinha muita vontade de fazer. Tinha recebido esse convite há 10 anos. Mas não tinha condição de fazer, justamente por causa do problema de Enoque. Mas Deus faz tudo na sua hora. A gente não pode atropelar as coisas. E diante do carro de bois. A gente tem que esperar o nosso momento, porque um dia a nossa hora chega.
E foi quando chegou o tempo de Enoque parar de beber. Graças a Deus, há 23 anos, justamente a época que a gente teve 22 anos de ECC e ele 23 anos de sobriedade. Dando depoimento da nossa vida, como a gente vem convivendo com os problemas, vencendo os obstáculos, colocando Deus na frente, Nossa Senhora, que é a nossa guia, e a igreja está sempre conosco. Nós estamos passando agora por essa fase difícil, que é essa pandemia da Corona-19. Então, mas isso também, esses momentos nos levam também a muita reflexão, a valorizar mais as coisas, a enxergar com outros olhos, talvez com os olhos do coração, as coisas valiosas, importantes, para poder a gente colocar na nossa vida também, para servir como direção para a nossa vida, dos nossos filhos e dos nossos netos, das nossas netas, que são 4 netas. Então, é assim, a vida está totalmente mudada, a gente tem mais paciência com as coisas, dificuldade todos nós temos, claro que temos. Quando Deus nos convidou, Ele não disse que a gente ia ter boa vida, ia ter muito dinheiro no bolso, não, muito pelo contrário. Ele está nos ensinando que na dificuldade Ele está do nosso lado cada vez mais. Eu me lembro de uma palavra que eu recebi, consegui dizer isso. É na fraqueza que nos tornamos fortes. Então essa palavra eu trouxe no meu coração, porque eu não sabia que era isso. Como é que eu na fraqueza vou me tornar forte? Então, caminhando na palavra de Deus, atenção nas homilias, nas santas missas, então comecei a ver, e na nossa própria vida, na minha vida, na vida de Albanize dos nossos filhos, a gente vê como é que na fraqueza a gente se torna forte. É porque na fraqueza a gente busca Deus. E Deus se mostra perto de nós. Deus, através de Jesus Cristo, que conviveu conosco aqui, né? Que sofreu, que foi humano, 100% humano, 100% divino. Então, nessa nossa caminhada, nós vamos concluir esse vídeo com essa frase, que é muito bonita. Nós temos um sacramental na nossa porta, a medalha das 2 cruzes, que sempre conseguimos com a canção nova, e eu digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oi, gente, tudo bom? Nós estamos aqui hoje para dar o nosso testemunho com relação ao matrimônio e à família, né, em homenagem à Semana da Família, né, fazendo parte dessa comemoração. Meu nome é Juliana. Sou Antônio Marcos, nós temos 20 anos de casado, nós temos 2 filhos. Um é esse que apareceu aqui e o outro está trabalhando. Nós servimos a paróquia da Torre. Atualmente nós estamos na pastoral do grupo de oração e já fizemos parte da pastoral do pão, da infância missionária, da perseverança, e sempre que podemos damos uma ajuda a essas pastorais. Essa vivência na igreja e nas pastorais é muito importante, tanto para o casamento como para a questão familiar mesmo, junto com os filhos. Não é? O matrimônio, ele é uma vigília constante de união com Deus. Não é só no dia do casamento que a gente está lá, que a gente está celebrando, não é? Com tantas testemunhas presentes. Não é só ali,
né? Nós temos, o matrimônio, ela tem uma vivência importante. E essa vivência a dois, ela tem que estar junto, ela tem que vir junto com a igreja, ela tem que estar vivenciando com Cristo. O Cristo tem que ser o centro e nós escolhemos isso, né? Nós temos 20 anos de casados, como o Antônio Marcos estava falando. E nesses 20 anos, nós tivemos, né, brigas, nós tivemos, assim, discussões, brigas não, mas discussões, nós tivemos momentos difíceis, momentos fáceis, né? Mas quando a gente tem uma vivência cristã, quando a experiência do amor de Deus faz parte dessa família e dessa união, aí tudo... Você consegue contornar mais fácil qualquer problema, né? Exatamente. Que vem acontecer. Que vem acontecer problemas, nós aprendemos a exercitar o perdão, tanto mutuamente, enquanto casal, como com os filhos e com toda a família e todos os amigos ao redor, né? Mas é muito importante essa vivência cristã, essa experiência, fazer parte das pastorais, né? Vivenciar junto com as pastorais, evangelizar. Nossa família, né? Como tantas famílias, como todas as famílias, ela é a igreja doméstica, né? E essa é a nossa vocação. A nossa vocação é a vocação familiar. Nós não escolhemos uma vocação sacerdotal, mas nós escolhemos a vocação da família, não é? O matrimônio, nós escolhemos o matrimônio. Formar a família. Né? Formar a família. E a família, nós temos como meta, né, que ela sempre seja a igreja doméstica, né? Que a gente nunca deixe isso de lado. A gente nunca deixa de lado. Uma família cristã, ela evangeliza, ela é missionária, né? Porque ela se torna exemplo. Na Bíblia, na Palavra de Deus, nós temos inúmeros exemplos de como nós devemos viver no amor de Deus. Jesus, no Novo Testamento, com sua vivência, nos mostrou como nós devemos nos comportar. E ele veio numa família, né? Deus escolheu Maria e José, né? Para que Jesus Cristo viesse nessa família, de tão importante que é a família, né? E em 2018, eu fui diagnosticada com câncer, um câncer de mama bastante agressivo. Foram momentos muito difíceis nas nossas vidas, né? Porque toda a família sofre junto, né? Não só sofre eu individualmente, sofre toda a família. Mas o mais lindo de se ver foi assim, que nossos filhos não ficaram desesperados, porque vinham a gente muito, muito seguros na fé, né? A gente sempre agradeceu a Deus todas as coisas, inclusive as dificuldades, né? E nos momentos mais difíceis, assim, nós nos uníamos em oração. E é uma coisa que a gente quer falar para vocês, assim, o quanto é importante uma oração, tanto entre o casal, no matrimônio, né? Rezar junto, orar junto, louvar junto, participar da Santa Missa junto, como também com os filhos. Então, em momentos muito difíceis, em momentos onde eu não tinha forças, né? Nós quatro nos unimos. Às vezes eu não conseguia nem falar, mas eles rezavam, eles oravam, né? E nós conseguimos vencer tudo isso. Em 2019 foi um ano mais tranquilo, onde nós estávamos, né, vivenciando a alegria do procedimento, de todas as coisas que deram certo, né? E quando foi agora, em 2020, eu fui diagnosticada novamente com uma metástase óssea, né? Agora, isso não acabou com a alegria da nossa família, né? Pelo contrário, nossa felicidade e nossa alegria não está na doença, né? Não está em todas as outras coisas. Está em Cristo, está em Deus, está na nossa devoção a Nossa Senhora, né? No nosso acolhimento do nosso anjo da guarda. E a gente não entra em desespero, né? Não há desespero.
A gente não consegue. A gente tem momentos de choro, né? Tem momentos... Mas assim, a gente sorri muito, né, amor? A gente sorri demais. A gente tá sempre junto. E mais do que falar, mais do que dizer faça, né? É ser igreja, né? Ser cristão. Né? Nós cremos, nós não acreditamos. Quando a gente crê, a gente tem a certeza, a gente sente. Então a gente tem a certeza que nosso matrimônio está em Deus. A gente vivencia essa certeza. A gente vivencia essa oração. Quando nós saímos, sempre que nós estamos indo resolver alguma coisa, que nós saímos juntos no carro, né, que estamos todos juntos, nós sempre começamos o dia meditando o Evangelho e rezando junto. Né? Muitas vezes a gente pensa que isso pode não estar surtindo algum efeito, né? Que os filhos podem estar distraídos. Não, mas eles entendem isso, eles sentem isso. Né? Você tem a certeza que isso acontece quando, em um momento de dificuldade, a gente vê, como a gente já viu, nosso filho mais novo, Davi, assim, parar num altar e rezar e pedir por alguém. Né? Nós tivemos um problema com nossa irmã, quando teve a bebê dela, ela teve um problema sério, ficou na UTI, teve risco de vida, né? E Davi, ele correu para o altar para rezar. Isso não vem da gente dizer faça, mas vem do exemplo da gente de fazer. Porque ele acredita, né? Porque ele acredita, porque nós vivenciamos isso, né? Que bom que eles estão numa família assim, né? Não é fácil. Não é fácil, a gente luta pelo matrimônio diariamente, né? A gente luta pela família diariamente, porque os valores do mundo, eles são distorcidos, né? Eles estão distorcidos, porque o mundo, ele dá muito mais valor ao ter e não ao ser. E a gente procura mostrar isso de forma diferente para nossos filhos. Né? Nossa família, também os nossos pais os nossos pais, eles têm uma vida cristã, eles tiveram uma vida cristã. Né? Minha mãe, nem a mãe de Antônio Marcos, eles se separaram, não. São viúvas, né? Elas são viúvas, mas na alegria e na tristeza. E nós vivemos assim, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Né? Mas é rezando, é orando, é persistindo. Não é fácil, mas é tão bom, né? É tão bom quando a gente vivencia esse amor de Deus. É tão bom quando a gente sente e a gente consegue fazer com que as pessoas ao redor percebam que nós somos felizes. Né? Não tem hipocrisia aqui, nós somos muito felizes. Não é fácil. Eu tenho os meus defeitos, o Antônio Marcos tem um dele. Né? Mas a gente se completa. Vocês podem perceber que eu falo muito mais do que ele, né? Mas ele pensa muito mais do que eu. Ele pensa muito mais do que eu, né? E assim a gente vai se completando, e a gente vai se respeitando, né? O importante é a gente não julgar o outro, né? É a gente ter a noção do quanto é importante a gente respeitar o outro. Mas tudo isso vem de Deus, não é? Como eu sempre converso com meus filhos, tá? Quando a gente está conversando, eu digo, tudo que você for fazer na sua vida, você tem que fazer uma base, certo? Uma base bem feita de tudo que você for fazer é que dá o sucesso. Nossa família, a nossa base é formada em Cristo, é fortalecida, certo? O que acontecer em cima, alguma coisa que tenha de ruim, você retira e coloca, você substitui, porque a base está feita, está fixa, certo? Continue. Você estava falando muito bem, você devia continuar. Então, é isso, né? A fé é fundamental.
o conhecer a Deus é fundamental. A gente só ama aquilo que a gente conhece, a gente só respeita, né, aquilo que a gente entende, aquilo que a gente conhece. E é isso que a gente procura mostrar aos nossos filhos. Não é? Nosso mais velho, Caio, ele fez a primeira Eucaristia e a primeira comunhão na igreja, lá na paróquia da Torre, né, na nossa paróquia de origem. Então, fez lá, importante esses sacramentos. Davi começou a fazer a primeira Eucaristia esse ano, mas por conta dessa pandemia não foi possível continuar, né? Mas vamos vivenciar isso com ele, porque é importante. E é importante a gente mostrar esses valores, né? Tudo isso a gente resume, de fato, no amor de Deus. Nós precisamos difundir mais o quanto somos felizes como católicos, como cristãos, né? O quanto somos felizes em família, para que isso possa contagiar outras famílias. Nós somos uma família feliz, nós somos uma família de Deus, graças a Deus, e assim continuaremos sendo. E essa base nós queremos deixar para os nossos filhos. Nós gostaríamos de deixar nossa gratidão por esse momento, por poder falar de uma coisa que é tão importante para nós, né? E nós queremos que vocês tenham uma semana abençoada, um dia abençoado, que a família de vocês sejam para sempre abençoada por Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Tudo bem? Olá. Meu nome é Paulinho. Eu sou Renata. Nós estamos aqui para falar um pouquinho da nossa vida, da nossa história para vocês, né? Em especial sobre o casamento, desde a época de namoro, o que o casamento significava para a gente e o que significa hoje. Então, a gente namorou mais ou menos 12 anos e aí a gente entrou naquele processo de sentir necessidade de estar um com o outro. Só que casamento, para mim, ele tinha uma outra conotação, totalmente voltada para o lado material. O que eu queria no meu casamento era o glamour da festa, era o bolo, o vestido, enfim, totalmente de encontro com o real valor e significado da bênção do matrimônio. Pois é, e para mim, nem bênção de matrimônio, nem de nada nesse sentido. Meu negócio era trabalhar, estudar, trabalhar se possível, né? E morar junto, debaixo do mesmo teto, tá? E juntar de escova de dente e tá tudo certo. Então, Paulinho, na verdade, para ele era tudo mais prático. Ele queria que eu saísse de casa e a gente fosse morar juntos e estávamos casados. Pois é. A gente decidiu, lá com o apartamento comprado, né? Decidiu casar no civil, né? Até mesmo para dar satisfação. A família de Renata, a mãe dela tem muito essa questão de casamento, de sair de casa para se juntar, para a mãe dela isso não era muito legal. Então o que aconteceu? Nós fomos e casamos no civil, tá? Em dezembro de 2006, né? E daí em diante, passou uns 6 meses, a gente tinha uma vontade realmente de fazer parte do pessoal, assim, da igreja, do contexto da igreja. A gente foi fazer o ECC, tá? Com 6 a 7 meses de casado, a gente foi fazer o ECC, né, da Torre. A gente morava em Casa Amarela, a gente preencheu uma ficha, pediu para preencher uma ficha de um amigo que já fazia parte do ECC. A gente preencheu, a gente foi convidado a participar, o casal a participar do encontro ECC. E aí as bênçãos já começaram a acontecer. E aí a gente fez o encontro, a gente começou a servir de uma forma muito tímida. Né? E assim, o ECC como um todo, né? Você tem uma gama de situações que você pode servir. Então a gente começou a servir de forma muito tímida, né? E o tempo foi passando e a gente se manteve servindo ao longo do tempo.
Só que chega um determinado período que nós precisamos, assim, o dia a dia, o trabalho, o corre-corre, a gente achou, assim, começou a se afastar aos poucos, né? E às vezes a gente se afasta sem nem notar que está se afastando, né? E a gente começa a deixar que o desejo da carne, ele até prevaleça em relação à necessidade do espírito, né? Porque como a gente tem uma natureza decaída, né? O ser humano tem a natureza decaída, então a parte espiritual geralmente fica um pouco a desejar se você não estiver alimentando ela frequentemente. E aí a gente foi, mesmo servindo de uma forma tímida, a gente foi deixando, né, que as coisas do mundo fossem tomando conta das nossas vidas. Eu era uma pessoa que eu sempre tive muito forte essa questão de redes sociais. Eu postava tudo da minha vida. Eu sempre tinha 300, 400 curtidas. Eu tenho 3.500 seguidores nas minhas redes sociais. Então, assim, eu postava tudo da minha vida e acostumada a ter vários cliques e várias curtidas. Então, isso para mim eu achava o máximo. Pois é. Então, aí na sequência, assim, Renata sempre teve isso muito forte. E eu, de rede social, não sou muito fã de rede social, não. Tá? Então, o que aconteceu? A gente foi nessa caminhada, né, afastou-se um pouco, e quando começou, assim, as coisas não iam tão bem como a gente estava vivendo, eu perdi o emprego, a Renata perdeu o emprego também, ficou os dois empregados, e aí Deus estava chamando a gente ainda pelo amor, né? A questão do emprego, a gente não passou necessidade, mas a gente vivenciou dificuldades financeiras, essa coisa toda, e que Deus já estava mostrando o seguinte, ó, esse caminho que estão seguindo não é o caminho que eu quero para vocês. E a gente só entende isso quando passa, né? Durante a caminhada a gente não consegue ver isso, né? Então Deus fez o primeiro chamado, como o Paulinho bem falou, foi um chamado bem brando, né? Enfim, a gente passava por algumas tribulações, mas nada surreal. E a gente meio que não entendia, protelou, né? não deu ouvido, protelou. E aí Deus foi e fez o segundo chamado, que foi um chamado na dor. Um chamado para os dois, na dor, de forma igual, com a mesma intensidade. E aí foi quando a gente deu início ao processo de conversão, né? Quando a gente começou a voltar para o que a gente já tinha, mas não só de forma tímida. A gente voltou timidamente porque a gente estava assim, ainda precisando de estar mais integrado, né? Mas aí a gente já começou a voltar e voltou já com outra proporção, com outra mentalidade, com outro desígnio, né? E a gente começou a enxergar Deus operando de fato na nossa vida, né? Durante essa provação que a gente passou, né? E que a gente vem passando ainda, né? Alguma consequência disso, mas que esse chamado, ele foi de forma intensa para os dois, de forma igual. Uma coisa que só entende quem passa e que entende os propósitos de Deus para a nossa vida. E aí a gente foi se acolher, né? A gente abriu de fato o coração para Jesus. Foi quando ele nos abraçou e a gente foi acolhido. Embaixo de suas asas, né? A gente foi, Jesus nos colocou embaixo de suas asas, né? As pessoas que fazem parte do nosso vivência hoje, né? São totalmente diferentes do que a gente vivia antes. Não que a gente não tenha amizade com aquelas pessoas, a gente tem amizade com essas pessoas ainda, mas não da mesma forma, né? E muitas pessoas não entenderam, achavam que a gente estava fazendo muito radical e que a gente se tornou pessoas chatas, pessoas que que a gente passou a viver uma vida, inclusive as pessoas da família, né? Falava em Renata beata, de igreja, não sei o que e tal, porque a gente passou a viver realmente em comunhão e ter que estar próximo de Deus, porque a gente sabe, quanto mais próximo de Deus a gente tiver, mais Ele está próximo da gente. Então a gente passou a entender isso durante esse processo, né? E mais intimidade a gente tinha com Deus. E aí o processo foi acontecendo nas redes sociais, foi acontecendo na nossa vida, foi acontecendo com os amigos que não conseguiam entender essa nova Renata, esse novo Paulinho, até com os familiares, como o Paulinho falou. A gente era muito criticado porque a gente servia e cada vez mais a gente queria servir e cada vez mais que a gente fortalecia essa intimidade com Deus, mais a gente conseguia sentir Deus. A presença de Deus na nossa vida.
né? Exatamente. Nesse processo, né, de caminhada e de servir ao Deus, né, surgiu uma nova situação, né, que é a questão do matrimônio, que a gente falou lá no comecinho, a gente volta um pouquinho para falar sobre isso, né? O que o casamento pra gente, o matrimônio pra gente era aquilo que eu já falei no começo, e Renato já falou a parte dela também em relação a isso, passou a ser uma necessidade, né? Não seria só simplesmente um proforme, como a gente imaginava, como a Renata imaginava, como a mãe dela queria, e essa questão toda. Passou a ser uma necessidade espiritual, até mesmo porque, quando a gente passou a entender que a necessidade de comunhão, de comungar, né, o corpo e o sangue de Cristo durante a missa, que a missa é o momento mais especial que nós temos como cristão, nós começamos a entender isso. E a necessidade de comungar. Então, no momento que a gente foi num servir desse, que a gente tinha que servir, na igreja que a gente se propôs a servir, a gente tinha que fazer uma confissão, né, com o padre, para antes de servir na igreja. E nesse momento foi que deu um estalo, né? E aí a gente descobriu que a gente não podia receber o corpo e o sangue de Jesus. Por quê? Porque nós morávamos assim, casados no civil, mas nós não tínhamos a bênção divina, a bênção do céu, a bênção da Santa Igreja. Né? Então, o que aconteceu? A partir daí, a gente não podia nem se confessar e muito menos comungar. Né? E assim, pra gente era muito importante receber o corpo e o sangue de Jesus, porque a gente tinha necessidade de estar cada vez mais próximo dele. E aí, assim, a gente foi brotando o desejo do coração da gente receber a bênção e aí a gente se deparou, assim, a gente não tem condições de casar, a gente como a gente vai casar? Tinha no coração que queria fazer glamour. Só que aí aquele desejo do glamour, da festa, passou a não ter nenhuma importância, porque o que a gente queria era exatamente receber a bênção do matrimônio. E aí todo o conceito, todo o sentimento do que era o casamento foi transformado em nossos corações, assim, de uma forma igual, de uma forma intensa, no mesmo momento. E tudo na simplicidade. A gente queria um casamento na simplicidade, o mais simples possível, tanto que a gente deixou de convidar muitos amigos, inclusive a gente pede desculpa aos que estão vendo esse vídeo hoje, que não foram convidados, mas não por nada, é pela simplicidade mesmo. A gente não queria fazer festas grandes. Então, assim, as pessoas que estavam mais próximas naquele momento foram as que foram convidadas, tá, para nosso casamento, nosso matrimônio, né, que aconteceu, fez 1 ano e um mês mais ou menos, foi no dia 13 de julho de 2019, tá? E tem uma foto que a Renata está mostrando aí, tá? Do nosso casamento, e algumas fotos do nosso servir. O céu, tá? Se moveu, o céu exatamente. Se moveu, o céu se abriu naquele momento, tá? Onde as coisas foram acontecendo e a gente conseguiu até um recurso mínimo, mas a gente conseguiu tudo que a Renata sonhou, no glamour, a gente conseguiu na simplicidade. E que foi lindo. E que foi muito mais bonito. E muitos amigos nossos, inclusive que devem estar vendo esse vídeo aí agora, que participaram do nosso matrimônio, diziam, se eu tivesse a vivência de vocês, eu tinha feito o mesmo casamento da mesma forma que vocês, porque vocês não fizeram festa, eu fiz festa no passado e hoje eu sei que aquilo ali não tem valor. O que tem valor hoje é a bênção divina. Né, Renata? E aí, assim, foi surgindo várias outras missões onde Deus vem transformando o coração da gente. A gente serve na Pastoral do Pão. Eu sempre falei que é uma pastoral do amor. Quem tiver a oportunidade de conhecer uma das pastorais da nossa paróquia da Torre, vá, porque é uma intimidade, é um encontro. E é muito melhor servir do que ser servido. Isso você consegue entender quando você está, de fato, atuando com a equipe, com as pessoas que fazem parte da igreja, as pessoas que estão ali num propósito de ajudar o próximo, entendeu? Então, quando você passa a se engajar nisso aí, você passa a entender o quanto isso é bonito, quanto é a vontade de Deus isso para nossa vida, né? E a gente às vezes acha que para a gente o que vale é aquele dia a dia, na verdade não. O que vale é a gente poder estar próximo aos nossos irmãos, né, na caminhada, seja servindo numa pastoral, uma luta pastoral, ou qualquer outro serviço que Deus coloca no seu coração e que você possa
trilhar um caminho sempre no objetivo de que Deus apareça, que Jesus apareça e a gente não. Eu não me canso de agradecer. Hoje eu agradeço a Deus por toda a tribulação, por todo o chamado que a gente teve para que a gente conhecesse a tão linda face de Jesus. Amém. Amém. Isso aqui eu mostrei para vocês aqui, ó. Essa é a carteirinha nossa de casamento, tá? Onde a gente, Renata, vibrou com isso aqui, tá? Vibrou muito, né? Tem uma foto dela aqui, eu acho que depois eu vou pedir para passar no final aí. Uma foto onde ela estava levantando-se como um troféu, por incrível que pareça. Na verdade, era tipo assim, agora eu posso receber o corpo e o o sangue corpo de e Cristo o sangue de Cristo. durante a Santa Missa, que é o momento mais importante, pessoal, do cristão. Lembre-se sempre de uma coisa: uma brasa fora da fogueira, ela tende a apagar. Uma brasa dentro da fogueira, ela se incendeia cada vez mais. Então, o que é que eu peço a vocês? Que não se afastem das coisas de Deus. Estejam próximos, estejam servindo, estejam envolvidos. Por quê? Porque você estará como uma brasa dentro da fogueira. Deus abençoe a todos. Amém. Tenham um dia abençoado. Traga Jesus para a sua vida, para o seu matrimônio, para a sua família, porque sem Ele a gente não é nada. Que Maria passe na frente de tudo em suas vidas e eu abro as portas, Senhor, do meu coração. Amém. Amém. Meu nome é Paulo, Meu nome é Bruna. temos 2 filhas. Fizemos o 58º ECC da Paróquia do Rosário da Torre. Temos 12 anos de casados. Participamos do encontro em 2012 e foi o 58º Encontro de Casais com Cristo. E viemos aqui para falar um pouco do nosso testemunho a partir do nosso encontro, que a gente costuma dizer que foi um divisor de águas em nossas vidas. Bem, pessoal, vim falar aqui sobre o matrimônio. É uma questão muito particular, né? Mas assim, que só existe um meio e uma chave para a felicidade do matrimônio e da família, certo? E foi isso que nós, depois do encontro de casais que nós fizemos, que a gente costuma dizer que o encontro foi um divisor de águas na nossa vida e na nossa família, foi essa chave e esse segredo que a gente descobriu. Que sem ele, nós talvez não tivéssemos até hoje, ou juntos, ou conseguindo enfrentar as barreiras que aparecem e a gente sabe que vai aparecer no decorrer do caminho, certo? E essa chave é Jesus Cristo. Sem Ele, nada do que nós construímos hoje, nada de todos os planos que nós pretendemos construir, né? Apesar de sermos um casal muito novo, a gente tem só 12 anos de casado, mas assim, sem Ele, nada, absolutamente nada, a gente consegue. Então assim, se não fosse a fé que eu e Paulinho temos em Cristo, né? Primeiramente, nós não teríamos nos casado, porque foi a partir do encontro que nós resolvemos nos casar no religioso. Até então a gente só era casado no civil. E depois do encontro foi que a gente foi descobrir e ver qual era o sentido do casamento em Cristo, né? Porque o casamento, ele é feito entre homem e mulher, né? Com a presença dele. Ele que nos uniu. O sacramento do matrimônio, a gente só passa a dar a devida importância depois que a gente tem esse conhecimento, né? E aí,
com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, né, cada vez mais o quão importante é a presença de Cristo em nossas vidas. Eu sempre tive, desde criança, uma ligação muito forte com Maria. Mas depois do encontro, essa intimidade, que eu costumo dizer assim, com Maria ficou cada vez maior, e a presença de Cristo em nossas vidas nos deixou mais fortalecidos, vamos dizer assim. A gente tem problema, como todos os casais, a gente tem as nossas diferenças, as nossas discussões, o dia a dia, né? Enfim, o nosso trabalho, o mundo. Mas assim, eu acho que com o conhecimento que a gente veio adquirindo depois do encontro, a gente consegue enfrentar esses problemas com mais facilidade. O fardo ficou mais leve e a responsabilidade aumentou, porque para quem muito é dado, muito será cobrado. Bruna vai falar um pouquinho mais aí, ela separou algumas passagens aqui para relatar um pouco do que a gente vem falando aqui para vocês. E aí eu queria repassar um pouco do que a gente aprendeu durante esses anos para vocês, certo? Eu queria passar primeiro para os homens e depois vou passar para as mulheres, certo? Na realidade, é mais um conselho de Cristo para nós, certo? E aí eu separei essa passagem e aí eu queria falar essa para os homens. Em Lucas 11, 21 a 23, que diz assim: quando um homem forte e bem armado guarda sua casa, os bens dele estão em segurança. Mas quando chega um homem mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não escolhe comigo, dispersa. Certo? E aí eu queria perguntar a vocês, que bens são esses que é citado aqui? Quando um homem forte e bem armado guarda sua casa, os bens dele estão em segurança. O que é que seria esses bens? Seria o sofá, seria a mesa, seria a televisão, seria uma cadeira, né, que faz parte da nossa casa. O que é que seria esse bem? Na realidade, esses bens são a sua família, a sua esposa e seus filhos. Então, o homem forte e bem armado guarda a sua casa, os bens dele estão em segurança. Então, a partir do momento que você, homem, guarda a sua casa e os seus bens, que são a sua família, tenha certeza que sua casa vai estar em segurança, certo? E é isso que a gente vem aqui pedir a vocês, homens, e eu, como mulher, venho dizer que o meu esposo, ele faz isso, certo? É um homem que guarda a sua casa e os seus bens, certo? O homem, ele tem que andar com a armadura do bem, certo? Para poder ser o zelador e o guardião da sua casa. E a maior arma contra qualquer coisa é a oração. Se a gente soubesse o poder da oração em nossas vidas, nós passávamos o dia inteiro em corrente de oração, porque a oração, ela nos protege, ela nos guarda contra todo o mal e contra todas as coisas ruins que poderiam nos acontecer. A oração faz com que a gente tenha um coração em Cristo e a gente tenha uma vida mais leve, dizendo assim. E agora eu queria passar para as mulheres, certo?
Provérbios 14:1. Eu acredito que muitas aqui já devem ter escutado, mas é uma passagem na Bíblia que eu leio bastante. E é baseada nela que eu me edifico, que eu me fortaleço, que eu procuro sempre estar em sintonia com Cristo, né? Que é o segredo para tudo, né? Nós mulheres, nós temos o nosso instinto muito exacerbado, né? Assim, a gente imagina demais, a gente pensa demais, a gente age muito mais rápido em qualquer outra situação dentro de casa. Paulinho tá rindo, mas é verdade, né? Então, assim, essa passagem eu leio e mentalizo ela todos os dias para me fortalecer como mulher, como mãe, como dona de casa, como esposa, como tudo, entendeu? Então, assim, eu acho ela um trunfo, assim, que toda mulher deveria levar consigo, né? Que diz o seguinte: a mulher sábia constrói o seu lar, a insensata a destrói com suas próprias mãos, né? Então, assim, se a gente não for sábia, se a gente não pedir a todo momento para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus nos dê força, para que Deus nos dê discernimento, para que Deus nos mostre a melhor forma de conduzir nosso casamento, né? A melhor forma de conduzir nossa relação com nossos filhos, que não é fácil nos tempos de hoje. Nós temos 2 filhas, né, de idades totalmente diferentes. Uma já é adolescente, de 14 anos, e a outra de 3 anos. Então, assim, são mundos diferentes que a gente tem aqui dentro de casa. E a gente procura sempre, da melhor forma possível, tentar se ajustar nesses mundos diferentes, porque realmente são. E mostrar para as duas que o caminho é o Senhor. Eu gosto de um ditadozinho que diz assim: quem ama a Deus, por mal não passará, né? É um ditadozinho que dizem na minha família. E a gente procura educar nossas filhas baseado no amor de Deus. Eu digo assim, não existe uma vida perfeita, mas uma vida com Cristo, ela se assemelha à perfeição, né? E era isso, a gente queria falar um pouco aqui do amor de Deus em nossas vidas, do amor de Maria, e que a gente tenta edificar a nossa casa baseado na igreja, que nosso lar é a igreja doméstica, né, que é a primeira igreja, né, que se a gente tiver essa base, o resto todo a gente enfrentará sem dificuldade, né? E aí Bruna vai finalizar pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso testemunho. Eu gosto muito de testemunho, eu gosto muito de assistir palestra, de ver vídeo, porque assim, às vezes a gente termina falando coisas que uma outra pessoa estava precisando escutar naquele momento, entendeu? Então assim, eu me identifico muito em testemunho, em vídeo, e eu aconselho até a vocês assistirem bastante, né? Principalmente testemunho de casais, né? Como é a vida. Porque, gente, a gente age, a gente pensa, né, que depois que a gente se casa, eu digo por mim principalmente, eu sempre fui muito sonhadora, então assim, muitas mulheres se casam achando que vai ser um castelo, né, que vai ser aquela vida de Branca de Neve, de Cinderela, que a gente assiste quando é pequena, mas que na realidade não é, né? Nós somos felizes, com certeza, nós somos felizes, sem sombra de dúvida. Mas assim, as pedras vêm, né? A gente precisa atingir, eu digo assim, a gente tem 12 anos de casado, mas eu tenho certeza que a gente não atingiu uma maturidade
né, de casais que estão aí há 30 anos casados, 20 anos casados, 40 anos casados. Eu espero que nós consigamos chegar, né, porque nós estamos lutando para isso. Mas assim, é uma experiência que a gente vai adquirir com o tempo. E eu sou muito feliz e grata a Deus por, apesar de sermos novos, da gente ter aprendido tanta coisa que a gente vem aprendendo hoje, né? Ajoelhar, rezar, pegar na mão do outro, rezar, né? Chamar, abençoar o outro, feito muitas vezes Paulinho sai de casa, eu abençoo ele aqui. A oração em família também, a gente costuma orar com as meninas também. Então são muito coisas que a importante. gente aprendeu que antes a gente não fazia, né? E tudo isso a gente só faz realmente se a gente estiver em sintonia, né? Ali na missa todo domingo, rezando sempre, agradecendo sempre, acordando e rezando, certo? Esse é o segredo. E a gente queria finalizar aqui com uma frase, que eu gosto muito também dessa frase, e que é uma verdade dentro da minha casa, pode ter certeza. Que é: eu e minha casa servimos ao Senhor.